Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes e como sempre a gente vai trazer informações aqui vitais, importantíssimas e que muito provavelmente você não vai ver em outro lugar, pelo menos não com a clareza que eu vou mostrar aqui para vocês. E a informação é que aconteceu uma reunião nesta semana, nessa última semana, que é uma reunião muito preocupante para todo cidadão vigilante que está de olho no que está acontecendo, porque agora parece que os Estados Unidos estão indo para cima lá de Pequim diretamente. Mandaram para lá o Antony Blinken, que é o seu secretário de Estado, e ele falou coisas bem pesadas para o líder lá de Pequim, pedindo para ele mudar uma certa atitude. Muito provavelmente ele não vai mudar e isso vai iniciar um novo tipo de conflito, ainda que seja inicialmente um conflito econômico, mas um conflito que pode desembocar numa encrenca direta entre Moscou e Washington e Pequim. Algo muitíssimo preocupante. Vou explicar tudo em detalhes aqui para vocês, ok? Inclusive, gostaria de te lembrar da importância de você clicar no like. Quando você clica no like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas e continua mandando para você, inclusive, tá? Muita gente fala, a plataforma não me avisou dos seus vídeos e tal. Não avisou porque você assiste o vídeo e não clica no like, a plataforma não entende que você está gostando. Então, muito importante você clicar no like. Dá uma olhadinha, ver se a sua inscrição está ativa. Se não tiver, clica aí de novo para se inscrever. E para receber tudo, sempre importante clicar no sininho das notificações, tá bom? Daqui a pouco a gente vai lá para a Arca trazer para vocês um conteúdo maravilhoso, vital, importantíssimo, que eu só liberaria exclusivamente para alguns grupos de alunos, mas vou abrir essa aula para vocês, que é a aula que eu dei recentemente em São Paulo, cujo tema é Quem é o Anticristo? E é uma aula de geopolítica, uma aula de tecnologia, uma aula de história, uma aula de teologia maravilhosa. Só para você ter o discernimento, se você não acredita nessa ideia de anticristo, o tema da aula pode ser mudado facilmente e vai significar a mesma coisa. Quem vai trazer paz entre Tel Aviv e a faixa dos Gazes, entre o povo de Deus e o povo ali da submissão. Alguém vai trazer essa paz e esse cara que trouxer essa paz é interpretado na Bíblia como anticristo. Na geopolítica ele será interpretado como o salvador da humanidade. Por isso a gente precisa ficar muito de olho, tá bom? Link para você se inscrever na Arca está aqui embaixo do vídeo, está aqui no chat também, fixo no topo, é só você assinar. Minha sugestão, faça assinatura anual, porque com a assinatura anual você tem acesso total a todos os materiais exclusivos, como por exemplo Donald Trump, Cristão Anticristo, o curso Desconstruindo o Manifesto Comunista, o curso Relocação Estratégica, o curso também A Jornada do Leitor como se tornar um leitor estratégico e o curso importantíssimo também, Os Controladores do Mundo, ok? Vamos então para o nosso tema de hoje, importantíssimo agora. Antony Blinken foi para Pequim e literalmente fez uma cobrança dura. Não só uma cobrança, ele fez ali um aviso. Se vocês não fizerem o que a gente está pedindo, vai sobrar para vocês, tá? Foi um negócio muito complicado. Você chegar e peitar Pequim assim é um negócio complicado, tá? Então, qual foi a fala do Antony Blinken? Ele chegou para o líder de Pequim e falou: se vocês continuarem apoiando Moscou, vai ficar ruim para vocês. Parem de mandar dinheiro, parem de mandar equipamentos, parem de mandar ajuda, tá? Agora, as pessoas não entendem o quão perigoso é esse tipo de postura, ou o quão perigosa é essa postura, essa retórica. Isso, na verdade, os Estados Unidos exigirem que Pequim se torne opositora de Moscou, né? Parando de fornecer produtos que ajudam a base industrial lá de Moscou. O que significa, na prática, a falar para Pequim o seguinte: passa para o nosso time, fique contra Moscou, senão a gente vai ter que ir para cima de vocês, tá? Agora, isso é exatamente a razão pela qual o segundo grande conflito mundial foi iniciado. Essa foi exatamente a razão pela qual o pessoal lá do Japão foi para cima dos Estados Unidos no contexto do segundo grande conflito mundial. Porque naquela época os Estados Unidos eles deixaram de fornecer petróleo para os japoneses. E isso levou diretamente para aquela situação lá de Pearl Harbor, tá? Os países normalmente eles não encaram isso de forma muito construtiva quando você tenta amassá-los economicamente, tá? Geralmente os países não recebem muito bem isso,
Veja o caso do Japão no segundo grande conflito mundial. Agora, a pior parte é que a única razão que eles dão a Pequim para fazer isso é 100% de punição e 0% de benefício. É tipo assim, você vai se dar muito mal vindo para o nosso lado, mas se você não fizer isso, a gente vai quebrar você, tá? Tipo assim, se não fizerem isso, nós seremos ainda mais fortes na nossa oposição contra você, Pequim, do que a gente tem sido até agora, tá? No fundo, né? No fundo de tudo isso, né, da mente ali da gestão de Pequim, o conhecimento, né, de que o cálculo dos Estados Unidos está fazendo, né, de que querem acabar com Moscou, eles querem ali a ajuda de Pequim na contenção do Pudim. Então eles estão apresentando a Pequim uma proposta completamente em que todos eles vão perder. É claro que eles não vão aceitar essa proposta, né? Qual é a proposta? Vire inimigo do seu amigo, tá? Para que a gente consiga vencê-lo mais rapidamente e a gente consiga encerrar esse futuro. É claro que eles não vão passar a ser inimigos de Moscou. Na verdade, isso vai provavelmente acabar convencendo Pequim de que os Estados Unidos são ainda mais insanos do que eles imaginavam, né? Pedir para dois países que são amigos virarem inimigos. E aí fica uma situação preocupante, porque é muito difícil prever o que vai acontecer agora, tá? Um cenário ideal seria Pequim ajudar a trazer paz lá em Kiev, em termos que sejam ali agradáveis para todo mundo, né? Que todo mundo fique satisfeito e enfraquecendo um pouco essa aliança, né, da OTAN e fortalecendo a aliança eurasiana. Isso aí seria ótimo para eles, né? Agora, objetivamente, esse também seria o melhor cenário até às vezes para o interesse da Europa, né? Porque é lógico que uma divisão a longo prazo, ao estilo do que aconteceu com os coreanos, acontecendo com Moscou, isso seria completamente preocupante, tá? Então, o que vai acontecer agora? O presidente lá de Pequim está indo para a Europa em breve, né, e está pronto para fazer uma proposta nesse sentido. Vamos acabar com esse conflito aqui, vamos trazer a paz, porque se Pequim não conseguir dar uma solução para aquilo, os Estados Unidos vão para cima deles com força total. Mas a questão é que, muito provavelmente, o líder de Pequim vai falar para os europeus que, no mínimo, são ainda menos razoáveis, né, do que os próprios americanos. Por isso, a gente não fica muito otimista com essa postura, porque os líderes europeus também, muitos estão com uma postura bem insana, como é o caso do Macron, que está querendo enviar franceses e homens da OTAN direto para Kiev, e isso geraria um conflito generalizado, né, um start de um terceiro grande conflito mundial, o que é muito preocupante, tá? Agora, o cenário mais realista é que no final das contas Pequim não vai mudar nada na sua postura de amizade com Moscou e vai reagir a todas as medidas hostis adicionais que forem levantadas contra elas por parte dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, vamos imaginar como isso poderia acontecer. Os Estados Unidos lançam a ideia de retirar os bancos lá de Pequim do sistema financeiro global, exatamente como eles fizeram com Moscou. Só que aí a Pequim, que é o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo, pode dizer então o seguinte: olha, de agora em diante, para negociar conosco, você tem que usar o nosso sistema. E eles têm um sistema de pagamento internacional que eles até emprestaram para o Pudim usar. Porque lá em Moscou eles têm um sistema de pagamento interno chamado MIR, mas eles não tinham um sistema de pagamento internacional. Depois que os Estados Unidos tiraram Moscou do sistema de pagamento internacional, que é o SWIFT, eles passaram a usar o sistema de Pequim, tá? Essa movimentação de Pequim falar, olha, já que os Estados Unidos nos tiraram aí do mercado internacional do dólar, a gente agora, para comercializar conosco, tem que usar a nossa moeda. É claro que isso aí enfraqueceria ainda mais o estatuto do dólar como moeda proeminente no mundo, tá? Ou seja, na prática, a gente está diante de um cenário muito triste, porque estamos bem e verdadeiramente num cenário ali de conflito frio 2.0, que pode virar um conflito quente muito rápido. É só você olhar a história. Eu sempre falo para vocês aquela frase famosa:
Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Assim como no primeiro grande conflito mundial foi realmente diferente do segundo grande conflito mundial, o segundo conflito frio também é diferente do primeiro conflito frio, porque dessa vez não é uma competição ideológica entre dois blocos, mas um conflito em todos os aspectos, exceto no caso de um conflito direto bélico entre as duas maiores potências, né? O que já transforma isso num conflito frio tradicional e mais com a possibilidade de virar um conflito quente. A principal causa é porque os Estados Unidos não aceitam perder a sua hegemonia global e querem restaurar aquela ordem internacional unipolar, onde eram somente eles que mandam e tentam transformar o mundo ali segundo seus próprios olhos, né? Então, é muito provável que essa ideia não vai progredir, porque para você vencer um conflito frio desse é preciso convencer uma parte significativa do mundo de que a sua causa ou o seu time é o melhor, né? Então o mundo inteiro viu o que acontece quando os Estados Unidos alcançam essa unipolaridade. Eles impõem a sua vontade sobre o mundo, né? E quem não aceita, eles derrubam as gestões, né? E é claro que todo esse mundo ali dos BRICS, eles não querem voltar a isso, né? Exceto alguns países ali, mais do G7, que são do time dos Estados Unidos, haja o que houver, né? Então, por outro lado, a causa que Pequim está defendendo, o que eles defendem, o que os BRICS defendem? Uma ordem internacional multipolar, uma ordem que os Estados Unidos participam, mas não são aqueles que tomam as decisões sozinhos, né? Algo que cerca de 80% dos países do mundo podem apoiar essa ideia, né? Então, a gente está numa mudança de ordem internacional muito complicada, porque o Ray Dalio, no seu livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, ele mostra que quando você tem uma potência descendente, decadente, uma potência ascendente, nesse processo que uma está caindo, a outra está subindo, elas sempre batem de frente e isso gera um grande conflito. Essa que é a grande preocupação que está aumentando agora nesse momento. Isso é muito preocupante, tá? Então, isso aí, agora, essa visita do secretário de Estado Antony Blinken torna as coisas muito mais tensas, tá? E vejam só como é que antes o negócio já estava complicado. A Janet Yellen, que é a presidente lá do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ela pediu para que Pequim comprasse a dívida dos Estados Unidos no valor de 400 bilhões de dólares. Mas Pequim não quis fazer isso. O plano falhou. E aí, o que os Estados Unidos fizeram em resposta, como punição? Eles não baixaram a sua taxa de juros, o que atrapalha muito o mercado de ações lá de Pequim. Por quê? Quando os juros estão altos nos Estados Unidos, a maioria dos grandes investidores globais preferem deixar o dinheiro nos Estados Unidos porque tem segurança, entre aspas, e com rentabilidade alta, do que buscar uma rentabilidade mais alta em países emergentes ou, no caso de Pequim, por exemplo. Quando os juros nos Estados Unidos estão muito baixos, os grandes investidores ganham muito pouco. Tem segurança, mas ganham muito pouco. Então o que eles fazem? Eles procuram uma rentabilidade maior, assumindo um pouquinho de risco, colocando dinheiro em lugares como Pequim. Se os Estados Unidos ficam com a taxa de juros alta, isso dá uma sufocada no mercado de ações lá de Pequim, tá? E além disso, com os juros altos sufocando o mercado de Pequim, o Antony Blinken também falou que Pequim precisa acabar, como eu disse como eu disse para vocês mais cedo aqui, acabar com esse comércio com Moscou e parar de ajudar Moscou, dando para Moscou insumos industriais. Isso, é claro que eles não vão fazer isso, tá? Então isso é muito preocupante. Agora, mesmo que os Estados Unidos consigam alguns planos ali para tentar salvar a sua economia, o fato é que hoje os analistas já enxergam que a dívida norte-americana vai chegar a 54 bilhões de dólares até 2034. Em breve, o mundo não vai conseguir absorver tanto dólar e por isso os Estados Unidos está aí seguindo para uma situação muito estranha de um colapso total. E existe apenas uma solução para isso. Existe apenas um caminho para evitar essa destruição total. E não é por outro motivo que os Estados Unidos estão desesperados para iniciar um terceiro grande conflito mundial. Para quê? Para acabar com a humanidade? Não, eles acham que eles vão conseguir iniciar um terceiro grande conflito e saírem vitoriosos. Por quê? O objetivo é conseguir liquidar
a sua dívida. Agora, a única maneira de atrasar esse grande conflito é se Pequim injetar dinheiro na economia americana. Só que Pequim está dizendo não. A Janet Yellen falou, compra a nossa dívida, Pequim. Estou mandando. Pequim falou, não vou comprar. Então eles falaram, então a gente vai quebrar vocês. Tá? Então, como Pequim não quis ajudar, agora os Estados Unidos acabaram de iniciar uma nova fase do seu conflito financeiro contra Pequim. Tá? E aí o que está acontecendo? Isso pode atrapalhar muito Pequim. Pequim está numa transição na sua economia. Tá? Eles querem que mais empresas privadas inovem. Só que para fazer isso, eles precisam de um mercado de investimento mais robusto. Mas com os juros altos nos Estados Unidos, o capital continua saindo de Pequim e indo para os Estados Unidos devido a esse prêmio maior dos juros altos. E os Estados Unidos eles podem até com isso conseguir até destruir a produção lá em Pequim, tá? Os Estados Unidos, mais uma vez, como eu falei, podem também decidir retirar os bancos chineses do sistema internacional de câmbio para paralisar essa chamada indústria transformadora lá de Pequim. Só que isso pode atrapalhar ali alguns anos, né, como aconteceu com a empresa Huawei, né? Eles vão ficar ali num sufoco ali durante 3 anos, mas também isso vai levar Pequim a também decidir partir diretamente para um conflito aberto comercial contra os Estados Unidos, saindo do dólar e exigindo que para fazer comércio com eles seja tudo pago no yuan, que é a moeda local lá de Pequim, tá? E aí, se eles realmente fizerem isso, isso vai abrir margem para um conflito real entre essas duas potências. Se os Estados Unidos utilizarem o dólar como uma ferramenta bélica contra Pequim, isso vai levar o mundo a ficar numa situação muito complicada, tá? Por quê? Porque Pequim vai ter uma excelente desculpa para acelerar a desdolarização. Os preços nos Estados Unidos, se isso acontecer, vão para o espaço, vai ficar tudo muito caro, a inflação vai ficar muito alta nos Estados Unidos. É claro que aqueles 1% mais ricos nos Estados Unidos não vão sentir diferença nenhuma se os preços ficarem muito altos, principalmente do combustível, mas para 99% dos americanos será muito doloroso, tá? Um aumento nos custos. E aí, a única maneira que os Estados Unidos pode tentar se proteger isso é começar reformas muito rápidas, porque a economia norte-americana está numa areia movediça em comparação com outras potências mundiais, e aí quando entrar em colapso não vai ter mais como voltar atrás, tá? Se você olha a maneira como Antony Blinken, o secretário de Estado americano, foi embora de Pequim, mostrou em que pé que as coisas estão, tá? Foi um negócio assim, ridículo. O secretário de Estado norte-americano foi embora e não tinha nenhum representante do governo de Pequim lá para se despedir dele. O único cara que foi lá se despedir era o embaixador dos Estados Unidos em Pequim, tá? Simplesmente um negócio assim estranhíssimo em termos de relações internacionais. Enquanto isso, a moeda japonesa está numa situação muito sensível. A dívida japonesa em relação ao PIB agora está em torno de 250%. Eles não conseguem mais aumentar a taxa de juros porque isso implodiria o orçamento do governo e provavelmente a maior parte dos fundos de pensão que estão cheios de dívidas ali com taxas baixas é tudo para o buraco, tá? Algo está quebrando lá no Japão e não é necessário muita matemática, né? Você vê na última sexta-feira, né, o movimento do Yen com relação ao dólar foi um evento de pelo menos ali 3 desvios do padrão, tá? Ou seja, um evento muitíssimo raro. Então a gente está avançando numa fase muito estranha de coisas que estão começando a acontecer nesse cenário econômico e diplomático e geopolítico internacional. Então, o iene japonês rompendo barreiras ali, passando ali cada vez mais de barreiras raras, né? Isso traz aí um colapso em câmera lenta que começou finalmente a acelerar e as autoridades estão ali totalmente impotentes para tentar travar esse declínio, a menos que eles queiram se desfazer dos seus títulos do tesouro, né? A Janet Yellen provavelmente ela deve estar em contato com eles, né, alertando sobre as consequências muito preocupantes se eles colocarem o dedo no botão para defender a sua própria moeda, né, a japonesa. E o primeiro-ministro japonês ele encontrou-se com Biden nesse mês, sorrindo ali meio superficialmente, mas cheio de preocupações por trás, né? Então a situação está muito preocupante para o Japão. Com essa dívida em relação ao PIB de impressionantes 263%, não se pode dar ao luxo de normalizar as taxas com
o Federal Reserve, né, com o Banco Central Americano, uma vez que eles têm que manter taxas baixas, abre-se ali um carry trade muito grande, reforçando o dólar e puxando os índices do Japão ali de forma consistente ali para baixo. Quanto mais tempo o Banco Central Americano mantiver as taxas de juros elevadas, pior será a situação, tá? E aí a gente vê notícias ali de uma inflação elevada nos Estados Unidos, isso piorando as coisas, já que agora o Powell ele tem mais justificações para manter essa... Se a inflação está alta, ele vai poder manter os juros altos por mais tempo, tá? Isso significa mais preocupações para os japoneses. Nos Estados Unidos, uma queda de 50% no PIB, aliada a vários outros ali ao mercado mais aquecido, significa que a estagflação parece que está querendo voltar, tá? As despesas de juros do governo em máximas históricas ali, os déficits de trilhões de dólares, até onde a vista alcança, significa mais crescimento da dívida à medida que os eventos estranhos em termos de economia estão aparecendo, tá? Parece que o negócio está ficando realmente muito estranho, ok? Então, queridos, o que a gente faz para se proteger disso? Existem várias coisas que a gente aqui no Brasil pode fazer para se proteger. Já falei para vocês que caso os iranianos decidam fechar o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo vai lá em cima e isso vai gerar um caos no mundo. Mas existem estratégias para que você consiga se proteger disso e a equipe da Move Investimentos, que é a única empresa de investimento que eu confio, porque eles têm os mesmos valores que nós, eu conheço todos os sócios, eles têm montado ali estratégias muito interessantes para proteger o patrimônio num cenário de instabilidade e volatilidade como esse, que sempre acontece em disputa pela Casa Branca, em ano de disputa pela Casa Branca, veja o que aconteceu em 2020, eles estão montando um plano muito interessante nesse sentido, tá? E é sobre isso, entre outras coisas, que a gente vai falar lá na Arca hoje, tá bom? Então, se você quiser assinar a Arca, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, o link está aqui no chat. Vamos lá para a Arca agora que eu vou liberar uma aula maravilhosa para vocês agora. Quem é o anticristo e ali você vai entender tudo que está por trás dessa confusão toda, tá bom? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal, tá? Clica no like aí se você gostou, deixe seu comentário e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e clica no sininho das notificações, tá bom? Fique com Deus, examine todas as coisas retém que é bom. Valeu!